Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Bom, nesta terça-feira, nós reservamos todas as terças-feiras para falarmos da nossa declaração de fé. E eu tenho defendido nesses dias, que tem sido cada vez mais necessário se fazer uso das declarações de fé, exatamente para que possamos entender no que creem as igrejas às quais nós fazemos parte. Nós temos ouvido aí de personalidades do meio evangélico algumas coisas que são bem perigosas e por isso é importante que as declarações sejam feitas de forma clara, para que possamos saber no que creem as pessoas. E por isso é importante estudarmos a nossa declaração de fé e termos ali convicção do que estamos falando. Bom, nesta terça-feira, andando bem rápido aqui por causa do tempo, nós vamos falar de um assunto que foi coincidência pura, Hoje nós vamos falar do nosso 18º artigo, que é morte. Ontem, dia 2, feriado de finados, muitos estão aí pensando sobre a morte dos seus entes queridos, pensando da morte de pessoas que elas amam, e hoje nós vamos falar do ponto de vista bíblico, o que representa, o que significa a morte. Bom, primeira coisa que a gente afirma todos os homens, primeira coisa que nós afirmamos todos os homens são marcados pela finitude, uma vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. Duas coisas aqui. Primeiro, todos vamos passar pela morte, e isso é fato. Segundo, a morte é consequência do pecado. Por isso nós não estamos preparados ou não estamos prontos para lidar com a morte. A morte é sempre muito, muito ofensiva. Segunda coisa, a palavra de Deus assegura a continuidade da consciência e das identidades pessoais após a morte, bem como a necessidade de todos os homens aceitarem a graça de Deus em Cristo enquanto estão neste mundo. Com a morte está definido o destino eterno de cada homem. Bom, aqui nesse segundo ponto nós vamos afirmar algumas coisas importantes. Primeiro, nós reservamos ou preservamos tanto a nossa consciência como a nossa identidade no mundo por vir. No mundo após a morte, tanto a sua consciência como a sua identidade será preservada, não será trocada. Você não recebe uma nova identidade, você não recebe uma nova consciência. Não, você é a mesma pessoa, a mesma identidade e a mesma consciência no mundo por vir. Daí a necessidade de aceitarmos a graça de Deus e a salvação em Jesus, ainda neste mundo, ainda nesta existência, porque essa existência, ela vai marcar, ou a morte, o fim dessa existência, marca também o fim ou a determinação do nosso destino eterno. Ou seja, essa vida, a existência finita dessa vida, pequena, temporária, vai determinar aonde nós vamos passar toda a nossa eternidade. Isso está de forma muito clara em todas as Escrituras. E por último, pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte do crente deixa de ser uma tragédia, pois ela o transporta para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. A esse estado de felicidade nas Escrituras, esse estado de felicidade as Escrituras chamam de dormir no Senhor. Ou seja, pela fé em Cristo, a morte para os crentes não é uma tragédia. Pela fé em Jesus, aqueles que confiam em Cristo, nos méritos substitutivos de Cristo na cruz do Calvário, a morte para ele é uma promoção. O viver é Cristo e o morrer, o viver é lucro e o morrer é Cristo. E é assim que os crentes devem enxergar. Nós, como cristãos, enxergamos a morte apenas como uma passagem desta vida para um estágio melhor, onde a Bíblia vai chamar de dormir no Senhor. E por último, afirmamos o seguinte: os incrédulos e impenitentes entram a partir da morte
no estado de separação definitiva de Deus. Na palavra de Deus encontramos claramente expressa a proibição divina da busca de contato com os mortos, bem como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que morrem. Aqui, duas coisas importantes. Se para os crentes a passagem ou a morte não é uma tragédia, mas sim uma promoção, para os incrédulos ao contrário, para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não se apoderam da vida eterna proposta em Jesus Cristo, a morte é muito triste, porque é um estado de separação definitiva com relação a Deus. Jamais poderão estar juntos de Deus, e esse é o lugar de maior tristeza, dor e angústia de qualquer ser humano. E por último, afirmamos aqui que a Bíblia proíbe qualquer contato com os mortos. Ela não diz que esse contato não é possível, mas ela deixa uma proibição clara, efetiva, mostrando que a busca de contato com os mortos pode significar algo muito perigoso, e muitos nessa busca não conseguem voltar mais para o arrependimento em Cristo Jesus. Depois de embrenharem-se por este mundo de contato com os mortos, não conseguem mais encontrar salvação em Jesus Cristo. E, por último, nós vamos afirmar que qualquer ato religioso relacionado aos mortos não tem qualquer valor, ou seja, oração por mortos, seja acender vela ou pagar qualquer tipo de penitência ou ato para os mortos, segundo a Bíblia, não tem qualquer eficácia, porque, de acordo com as Escrituras, a nossa a determinação do nosso futuro cabe a esta vida presente. Depois da morte não há mais o que se fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira a todos e uma ótima semana em nome de Jesus.